Olá, eu sou a Belinha aqui do canal Mundo de Belinha Ensina. Sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que já acompanha o meu trabalho, meu muito obrigada. E para você que está chegando aqui agora, eu te convido a se inscrever no meu canal e a ativar o sininho das notificações para que você não perca aí nenhum dos nossos conteúdos. Hoje nós vamos para o nosso segundo vídeo da nossa série Empreenda com Enxoval para Bebê. E a nossa peça de hoje é um babador que compõe aí aquele kit que eu já apresentei para vocês, tá, gente? Olha que coisa mais fofa, que peça mais graciosa. Gente, é uma peça que vocês vão usar pouco material, porém é uma peça de boa aceitação aqui no ateliê, tá? Para as meninas que fazem feira, é uma ótima pedida aí para vocês levarem para as feiras. Quando eu fazia feira, essa era uma peça que tinha muita saída, tanto assim, com detalhes, quanto a peça assim, olha. Tá? Só o tecidinho básico, as mães gostam muito. Então, você que não me segue ainda lá no meu Instagram, Mundo de Belinha Ensina, eu já te deixo aqui o convite para você ir lá e acompanhar todas as nossas postagens diárias, tá bom? Então, meninas, nós vamos começar pelo molde, tá? Vocês vão receber aí, tá? Vai estar aqui na descrição do vídeo o link para vocês baixarem o molde. Quando vocês baixarem o molde de vocês, vai ter essa marcaçãozinha aqui, olha, medindo 5 centímetros. Você vai pegar essa marcação e você vai conferir ou com a régua ou com a fita métrica e tem que bater exatamente 5 centímetros, tá? Feito isso, feito essa conferência, o seu molde vai estar no tamanho real. Se ele não tiver com 5 centímetros, você tem que ajustar aí a margem de impressão, tá? Vocês podem colocar com a escala de 100% e sem margem. Então, olha, aqui eu coloquei o molde para vocês, ele dobrado, tá? Quando você imprimir, você vai cortar ele, aí depois você vai pegar um papel craft, tá? Vai dobrar o papel craft e vai tirar no papel craft, fazendo a mesma marcação que tem no molde. No nosso molde tem essa marcaçãozinha aqui na lateral. Já já vocês vão descobrir o porquê dela, tá? Com o molde pronto, o molde inteiro, agora eu vou mostrar para vocês o material que nós vamos precisar, gente, que é coisa bem simples, tá? Então, nós vamos fazer. Se a gente fosse fazer esse babador, né, que é o babador simples, sem detalhes, você ia pegar o tecido que eu cortei aqui, uma medida de 32 por 26, mas pode ser menor, tá, gente? Vocês podem cortar aí, olha, 32 por 23, tá? Cortei aqui a minha medida, né, de 32 por 23, uma vez no atoalhado, uma vez no meu tecido principal. Aí, o que que eu faço? Para fazer esse babador simples, vou colocar direito do meu tecido principal com o direito do meu atoalhado. Vou vir aqui e vou riscar aqui o meu molde fazendo a marcação. E vou para a máquina e faço o processo de costura, tá? Deixando uma abertura aqui na lateral. Mas esse que nós vamos fazer hoje, que é o que eu mostrei para vocês no vídeo, nós vamos fazer um detalhe nele. Então, o que que eu fiz? Peguei aqui a minha fita métrica e eu medi de baixo para cima 12 centímetros e risquei 12 centímetros e fiz uma risca que eu fiz uma linha reta, tá? Agora, nós vamos pegar uma tira na medida de 3,5 centímetros, pela mesma medida aqui do meu tecido, que é de 23 centímetros, e vamos pegar aquela rendinha que a gente trabalhou na fraldinha, tá? Então, eu venho
dobro aqui, olha, o meu tecido ao meio e vinco no ferro, que é o mesmo processo que a gente fez para fazer a fraldinha do canto mitrado, que compõe essa série aí do Empreenda com enxoval para bebê. Eu vou pegar aqui, olha, observem que essa rendinha, ela tem, né, essas curvinhas. O que eu vou fazer aqui? Eu vou alinhar, olha, vou tirar essas pontas e vou deixar a minha renda bem retinha, tá? Agora, vou pegar aqui meu alfinete e vou posicionar a minha renda aqui, olha, rente com a minha marcação que eu fiz. E vou colocar uns alfinetes aqui para prender, tá? Feito isso, eu vou pegar aqui a minha tirinha que eu dobrei e vou posicionar também aqui rente com essa linha. E vou passar uma costura de meio centímetro de uma ponta à outra. Costura reta, tá? Feito isso, olha, fiz a minha costura. Agora eu vou no ferro e vou jogar aqui pra cima esse tecido e vou passar com ferro para assentar ele bem bonitinho. Feito isso, agora eu vou na máquina e vou rebater uma costura aqui, olha, de 2 milímetros de uma ponta à outra. E depois eu vou voltar também batendo uma costurinha aqui de 2 milímetros de uma ponta à outra. Feito isso, vai ficar desta forma, olha. Bem costuradinho. Agora nós vamos pegar o nosso atoalhado, tá? Você vai usar o atoalhado aí de sua preferência. Vamos pegar o nosso tecido principal já com o nosso detalhe aqui. Aqui, gente, se vocês quisessem fazer, vocês poderiam colocar 2 tipos de tecido, tá? Só tem que dar aquela mesma medida que eu passei pra vocês. Então, eu coloco aqui direito do meu tecido principal com o direito do meu atoalhado. Vocês lembram que eu falei dessa marcaçãozinha aqui, que é a que tá na lateral do molde? Essa marcação aqui, nós vamos encaixar aqui nessa costurinha de cima, olhem. Então, eu vou posicionar aqui, olha. Posiciono de um lado e do outro, ela encaixando na costurinha para não ficar torto, tá? E eu venho com a minha caneta, aqui eu tô usando a caneta fantasminha, tá, gente? E eu vou deixar uma abertura aqui, olha. Então, eu venho aqui e aqui, vou medir o quê? Uns 4 centímetros. 4 centímetros. Para deixar uma abertura. E venho aqui contornando toda a minha peça, tá? Se vocês preferirem, podem deixar também a abertura aqui embaixo. Mas como eu vou colocar a minha etiqueta, eu vou colocar a abertura aqui na lateral, tá? Passei o risco em toda a peça. Agora eu vou colocar alfinetes para prender, tá?
E nós vamos para a máquina costurar a nossa peça, tá? Aqui eu vou iniciar da seguinte forma. Vou virar aqui mesmo, olha, onde eu deixei essas linhas, esses riscos, e começo aqui de cima, com retrocesso, ultrapasso aqui, olha, e sigo fazendo uma costura com margem de meio centímetro, tá? Nessa margem aqui, olha, aqui vai estar esse lado vai ficar para fora do pé calcador da máquina. Então, a gente vai entrar com a margem de meio centímetro e costurar toda a nossa peça com a mesma margem de meio centímetro. Chegando aqui, finalizo também com retrocesso até aqui em cima, tá? Aqui, gente, eu fiz a minha costura, ó. Observem aqui. Subi, dei um retrocesso, entrei com margem de meio centímetro, aqui no final finalizei com a mesma margem de meio centímetro, subi, dei um retrocesso. Agora eu vou cortar a minha peça por cima do risco, tá? Exceto essa parte aqui que nós riscamos, onde nós demos o retrocesso, olha, que nós vamos cortar com a margem de meio centímetro para fora. E aí a gente corta em volta de toda a peça, né? Refila a nossa peça, cortando no risco, tá? Então, meninas, com a minha peça já cortada, toda refilada, depois eu vim aqui, olha, e dei piques, tá? Dei 2 piques aqui. E dei piques em volta de toda a peça, tá? Para quando a gente desvirar, ela não ficar enrugada. E agora nós vamos desvirar a nossa peça e você vai entender o porquê que eu deixo esse espaço aqui na lateral. Puxem com cuidado, tá, meninas? Que é pra não danificar a peça. Aí a gente vai no ferro e vai assentar a nossa peça, tá? Vai passar para ficar bem assentadinha. Quando a gente deixa aquele espaço na lateral, quando a gente desvira, olha, ele já entra aqui e não dá trabalho pra gente na hora de rebater, tá? Passei a minha peça, ela ficou desta forma. Vou pegar a minha etiqueta, tá? Que é a minha etiqueta de bandeirinha. Vou posicionar aqui, olha. E vou rebater com uma costura de meio centímetro, tá? Aqui eu vou rebater com uma costura um pouco mais grossa, um pouco mais larga, porque eu acho que a de 2 milímetros fica muito pequenininha, não dá um acabamento bacana aqui nesse caso, tá? Aí o nosso babadorzinho vai ficar desta forma, olhem. Aqui, se vocês quiserem, já podem deixar dessa forma que já está ótimo, tá?
Aí aqui a gente coloca o botão Ritas, conforme eu coloquei nesse daqui, olha, tá? Ou se você não tem o balancinho, não tem o botão Ritas, você pode colocar o velcro, nada te impede, tá? O nosso babador está pronto. Só que eu quero colocar aquele lacinho que vocês viram nele. Então eu cortei um retalhinho, gente, tá? De 8 centímetros por 11. E cortei uma outra tirinha de 7 centímetros por 4 centímetros. Vou na máquina e vou fechar essa tirinha inteira e vou fechar essa parte aqui do laço, tá? Dobro no sentido maior. Vou deixar uma aberturinha aqui no meio, olha, de 2 centímetros, tá? E aí eu vou passar uma costura de meio centímetro daqui até aqui e daqui até aqui, deixando aberto aqui o meio, tá? Fiz a minha costura e fiz a minha costura. Aqui a gente vai desvirar, tá? E passar. E aqui eu vou pegar aqui, ó, vou dar um piquezinho aqui no meio e outro piquezinho aqui no meio. E vou fazer assim. Acho aqui meio do pique com o meio da minha costura. E vou abrir aqui a minha costura. Do outro lado a mesma forma, meio do pique com o meio da minha costura. E vou passar uma costurinha aqui nas laterais, fechando de uma ponta a outra e de uma ponta a outra aqui também, tá? Passei as minhas costuras. Vou cortar o excesso aqui nas pontas, ó. E vou desvirar o meu lacinho, tá? Vou lembrar você que não é inscrito para se inscrever aqui no meu canal e me seguir lá no meu Instagram, Mundo de Belinha Ensina, tá, gente? Tem que colocar o ensina, senão aparece outro Mundo de Belinha lá, tá? E agora nós vamos passar tanto o lacinho quanto a tirinha do acabamento. Após passar, nós vamos dobrar aqui para achar o meio. Vincar. Nós vamos vir com a agulha, olha. E vamos colocar aqui. Vamos franzir, tá? Aqui. Vou pegar aqui a minha tirinha do meio, vou colocar aqui, olha. Vou na máquina e vou passar uma costura aqui para poder prender o meu lacinho. Então, meninas, após, tá, nós fazermos aquela costurinha lá, eu vim e prendi o laço aqui com um pontinho invisível, olha. O nosso babador ficou desta forma. Esse foi o nosso tutorial de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo.